vídeo de hoje é sobre um macete com relação à estrutura do Poder Judiciário, que isso vai te ajudar a aprender, a não esquecer quais são os membros do CNJ. O macete de hoje é isso, para você não esquecer os membros do CNJ. No 20º exame agora da OAB, caiu a questão sobre o CNJ, tá bom? Então isso vai ajudar porque às vezes é com relação aos membros. A questão 13 não foi sobre os membros, mas vira e mexe cai. Se você quiser ver a questão 13 exatamente como foi, por favor, só basta se inscrever no link que está na descrição, cadastre o seu e-mail, que você vai me ver falando sobre isso e entre outras questões do 20º exame da OAB. Agora vamos ao macete para a gente saber quais são os membros do CNJ. O CNJ ele possui 15 membros. 6 deles não pertencem ao Poder Judiciário, que são 2 cidadãos, 2 advogados e 2 membros do MP, um federal e um estadual. E os outros 9, eles pertencem ao Poder Judiciário. Então, como é que a gente vai saber quais são esses membros do Poder Judiciário? Uma forma muito boa, o macete de hoje é exatamente sobre isso. E é o que você vai ter que fazer? Você vai ter que lembrar todo o organograma do Poder Judiciário, toda a estrutura do Poder Judiciário. A estrutura do Poder Judiciário, ela se divide em Justiça Comum e Justiça Especial. A Justiça Especial abarca a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Já a Justiça Comum abarca a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então vamos falar no âmbito da Justiça Estadual. O órgão que é de terceira instância da Justiça Comum, ou seja, da Justiça Estadual e Federal, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o segunda instância da Justiça Estadual é o Tribunal de Justiça, enquanto que a segunda instância da Justiça Federal é o Tribunal Regional Federal. E na primeira instância da Justiça Estadual, nós temos o juiz de direito. É aquele que a gente frequentemente protocola as petições ao juiz de direito, ou seja, um juiz que pertence à Justiça Estadual. Enquanto que na Justiça Federal é um juiz federal. Então, a instância também é conhecida como grau. Então, no primeiro grau, nós temos o juiz federal, na Justiça Federal, e o juiz de direito na Justiça Estadual. Na segunda instância, nós temos o Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, e o Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal. E a terceira instância da Justiça Comum é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que vai abarcar tanto a Justiça Comum Estadual como a Justiça Comum Federal. Agora, indo para as justiças especiais, o órgão de terceira instância da Justiça do Trabalho é o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. E a segunda instância seria o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. E na primeira instância nós temos os juízes trabalhistas, os juízes do trabalho. Essa é a estrutura da Justiça do Trabalho. Esses 3 são os órgãos da Justiça do Trabalho, como está definido na Constituição. Na Justiça Eleitoral, nós temos como terceira instância o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Depois, nós temos o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. E depois nós temos o Juiz Eleitoral. E na Justiça Militar, nós temos o Superior Tribunal Militar, o STM. Depois nós temos o Tribunal Militar, na segunda instância. E na primeira instância nós temos o Juiz Militar. Essa é a estrutura do Poder Judiciário. Eu não vou falar aqui do CNJ porque é um órgão administrativo, com função exclusivamente administrativa. Então a gente está falando aqui de órgãos
com atividades jurisdicionais, ou seja, são órgãos que vão realizar julgamentos. E isso que significa atividade jurisdicional. Dito isso, é importante que, para você saber quais são os membros do CNJ, você vai excluir duas justiças especiais, dois tipos de justiças especiais, que é a militar e a eleitoral. Tirando isso, a cada grau você vai acrescentar um membro do CNJ. Então lembra, militar e eleitoral não vai estar. Então nós temos um membro do STF, que vai ser o presidente, e inclusive vai ser o presidente também do CNJ. Depois o outro membro que nós temos é um membro do STJ. Depois um membro do TST. Depois acabou, não tem mais Tribunal Superior, porque não vai contar com a Justiça Militar nem a Justiça Eleitoral. E aí depois a gente desce, e aí vai ter também um membro do TRF, um membro do TJ, um membro do TRT, depois um membro do juiz de direito, um membro do juiz federal e um membro do juiz de trabalho. E aí a gente tem 9 membros que vão somar com os 6 que já foram ditos anteriormente, compondo os 15 membros do CNJ. Essa é a melhor forma de você não esquecer, cria essa associação. No CNJ não entra nem militar, nem juiz eleitoral, nem justiça eleitoral, nem justiça militar, nem justiça eleitoral. Fica com isso na cabeça porque o resto entra. Entra o quê? Um membro de cada órgão. E além dos 6 que vão entrar depois. Esse é um macete aí, é uma boa dica para você não esquecer, fazer essas associações, porque o conteúdo para a prova da AB é muita informação. Por isso, se você tiver interesse, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque cada hora vão surgir novos vídeos para te ajudar a passar na prova da OAB, aqui no canal do Teor Jurídico. Se você tiver interesse, clica aqui no link aqui da descrição do canal e você vai estar recebendo por e-mail uma série de conteúdo exclusivo, ou seja, só estarão lá. Você coloca o seu e-mail, só vai receber lá no e-mail. O material que eu estou enviando lá não é o material que vai estar aqui no canal. Não deixa de curtir também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, porque o Teor Jurídico ou o OAB Qualcares vão estar também nesses lugares. É isso aí, vamos até o próximo vídeo. Um abraço!